Por que parar de crescer? Por que que muitas vezes nós vamos até um certo ponto na nossa vida profissional, na nossa vida estudantil, na nossa vida espiritual, a gente vai até um certo ponto e para. Vai até um certo ponto e não continua. O que acontece? Há um texto na Bíblia, um texto muito lindo, que eu quero não estudar o texto, mas estudar princípios que estão nesse texto. E esse texto está em Isaías 54, versos 2 e 3. Você pode ler comigo em voz bem alta, vamos lá? Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. O princípio que você viu aqui, não é bem assim rapidinho, é simples. Se a gente pudesse trocar essas palavras aqui num linguajar nosso, a gente diria o seguinte: prepara a casa, a empresa, a vida, o trabalho, prepara antes, que a bênção vem depois. Amplia a tenda, porque vai chegar gente. Essa é a ideia, não é isso que está escrito ali? E diz, você tem que fazer alguma coisa. Vamos dar uma olhadinha sobre isso. Qual que é a tua visão de futuro? Se alguém perguntar para você, onde é que você quer chegar? Como um profissional, como um homem, como um cristão, como um marido, como um pai, onde é que você quer chegar? Eu acho que muita gente diria essa frase linda: eu não tenho a mínima ideia. Não que não tenha ideia, na verdade, o que acontece conosco é que a gente se fecha. A maneira como o nosso cérebro trabalha, ele procura de alguma maneira se proteger. Então tem alguns conceitos importantes e interessantes aqui para a nossa noite, bater um papinho sobre por que a gente não cresce. Em primeiro lugar, porque nós gostamos de uma coisa chamada zona de conforto. Zona de conforto é aquela situação, não só aquele lugar, mas aquela situação em que eu tenho segurança, em que eu tenho habilidades, em que eu tenho conhecimento, atitudes, comportamento, ou seja, eu domino a cena. Certo? Eu me lembro muitos anos atrás que uma pessoa de uma estatal que havia sido privatizada chegou para mim e disse, eu estou numa situação difícil. Eu disse, por quê? Porque o pessoal que comprou a empresa vem com toda uma tecnologia que eu não tenho a mínima ideia do que seja. Eu disse, o que você vai fazer? Eu não sei, eu estou em pânico, eu acho que eu vou ser mandado embora. Eu disse, vai estudar. Mas a pessoa não domina, não sabe. Por quê? Porque a zona de conforto é aquela zona de dizer, bom, isso aqui eu sei fazer. Máquina de datilografia. Quem aqui já trabalhou com máquina de datilografia? Diga a sua idade, diga a sua idade. Você já trabalhou com máquina de datilografia? Não é verdade? Gente, eu fiz uma coisa, eu fiz um curso que os jovens não têm a mínima ideia do que seja. O curso chamava-se Curso de Datilografia. Lembra disso? Não. ASDFG CLKJH espaço. Agora, você sabe que tem gente ainda que você vai em alguns escritórios que o cara ainda tem máquina de datilografia. Sabe por quê? Porque é zona de conforto. Ele tem medo de passar para frente. Eu me lembro que eu tinha uma secretária que, isso muitos anos atrás, eu cheguei para ela, ela trabalhava numa determinada empresa, mas isso muito tempo atrás, o computador pessoal ainda não era uma coisa, né, tão comum como hoje, e eu disse para ela, olha, eu tenho um computador aqui, vamos usar o computador. Ela falou, pastor, eu não sei ligar. Eu não sei ligar. E outra coisa, eu tenho medo de estragar. Não é verdade? E eu acho que todo mundo aqui que já mexeu com alguma coisa nova tem esse medo. A zona de conforto faz com que eu me sinta seguro no local onde eu estou, do jeito que eu estou,
né? Eu domino. Você chega para um empresário e diz assim: rapaz, porque já mudou, o tempo mudou, olha aqui, essa ruazinha agora ficou ruim, ninguém passa mais aqui, fecharam ali, agora é rua sem saída. Não, mas aqui eu conheço o vizinho, eu conheço o outro. Mas tem que ir para frente. Não, é a minha zona de conforto. Ao redor da zona de conforto, você tem uma zona chamada zona de aprendizagem. A zona de aprendizagem é exatamente quando você se dispõe a dar passos para aumentar o seu conhecimento. Eu quero aprender, eu quero comparar, experimentar, né? É uma novidade, eu quero ver como é que é isso. Tem gente que não viaja porque fica firme na sua zona de conforto, né? Vai dar trabalho esse negócio. E não aprende nada, não cresce, não conhece novas pessoas. E nós não vivemos hoje num mundo, gente, gregário, né? De uma sociedade gregária, trocando em miúdos, uma sociedade que todo mundo conhece todo mundo. Nós vivemos num mundo extremamente dinâmico. O cara hoje está aqui em Curitiba, amanhã ele está morando no sul do país, depois ele está morando nos Estados Unidos, depois ele está morando na Austrália. Onde é que está aquele seu amigo? Ah, ele mudou para a Indonésia. O que ele está fazendo na Indonésia? Eu sei lá, a empresa mandou ele para a Indonésia, ele foi para a Indonésia. Essa zona de aprendizagem é onde a gente aprende uma nova língua, por exemplo. Né? Tem algumas pessoas aqui que cresceram bilíngues, né? Os pais falavam, por exemplo, alemão, e aí alguns foram... Quem foi alfabetizado em alemão aqui? Alguns foram alfabetizados em alemão ou em inglês. Alguém foi alfabetizado em inglês? Ou espanhol? Bom, que seja, outra língua. Estou vendo que o cara aqui, ninguém aqui fala nada. Vocês estão precisando entrar na zona de aprendizado. Italiano? Quem aprendeu italiano aí? Quem aprendeu uma língua depois de grande? Qualquer língua. Beleza. Muito bem. Quem é que está agora aprendendo uma nova língua? Muito bem para nós. Parabéns para nós. Agora, é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque é um momento que exige de você sair da sua zona de conforto. Viagens. Ou fazer alguma coisa que você nunca fez. Né? Eu pus aqui, por exemplo, o cara que vai... mergulho, né? Fazer mergulho. Há uma terceira zona, que é a zona do desafio. Está número 2 aí, mas é número 3. É a zona do desafio. E para essa área, para esse momento, muita gente não chega lá. Por quê? Porque tem a turma do deixa disso. Você conhece alguém da turma do deixa disso? Não. Não vai não, não vai dar certo. Rapaz, você vai bater, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Alguém aqui já ouviu essa frase? Você vai quebrar a cara, não vai dar certo. Levanta a mão, levanta a mão. Solidariedade, solidariedade. Estamos juntos nessa, tá certo? É uma situação difícil, né? Eu me lembro que eu estava trabalhando para iniciar uma escola, fundar uma escola. E alguém chegou para mim e disse assim: não vai dar certo. E o senhor devia sair disso. Esse negócio aí vai estragar não sei o que, isso daí vai não sei o que. Eu falei: gente, o que é isso? É o medo. Por que a pessoa não vai para a zona do desafio? Porque tem medo. Essa zona de desafio também é chamada de zona de pânico. Pense em quantas coisas você deixou de aprender por medo. Você deixou de dar um passo para crescer por medo. Ou porque alguém ficou puxando para trás e você ficou com medo. Então, se a gente pudesse olhar esse gráfico novamente, aquele círculo interior é a zona de conforto, o outro é a zona de conhecimento. E para a zona de pânico ou de grandes desafios é necessário se lançar. Mas o que acaba acontecendo é o seguinte, é que a gente não entende uma coisa importante. Tem gente que tem medo de sair da zona de conforto, porque diz assim: se eu sair dessa zona de conforto e desse conhecimento, eu vou pular para alguma coisa, eu posso afundar, acabar com tudo, aí eu perco tudo que eu tinha. Não.
Quando você dá passos, você está alargando. Lembra do texto? Alarga a tua tenda. Aplique isso a alguma área da sua vida. Alargue a tua tenda. Alargue os teus conhecimentos. Cresça, desenvolva, aprenda. O ano passado eu resolvi fazer um curso de coaching. Até então eu estava meio assim, zona de conforto. Com medo. Eu acho que eu não vou me dar bem nesse negócio, não. Eu sou pastor, meu negócio é aconselhar. O cara chega para mim e pergunta, o que eu faço? Aí eu sei o que eu tenho que falar. Esse negócio de coach, ficar fazendo pergunta para os caras, tentar levar... Eu não sei. Fiquei um tempão, alguns anos assim. Aí, no fim do ano passado, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer esse negócio. Juntei forças e principalmente dinheiro e fui fazer o curso. Não, porque é caro esses troços. Além de tudo, é caro. Aí fiz. Gostei demais, descobri um monte de coisa interessante que eu posso aplicar na vida, no ministério, em qualquer área da minha vida. Achei fantástico. Saí de férias, estou em dezembro, em São Paulo, recebo um recado, olha, tem uma pessoa que quer conversar com você, me dê seu e-mail. A pessoa que entrou em contato comigo, eu não sabia quem era, nunca vi. E a pessoa que queria entrar em contato comigo, sim, também não sabia quem era. Não tinha a mínima ideia de quem queria falar comigo. Mas pediu meu e-mail, eu não tenho frescura com essas coisas, eu dou o e-mail para a turma mesmo, dou o telefone. Tá bom, mandei o e-mail. Aí a pessoa me manda um e-mail desse tamanho, em inglês. Nós estamos precisando de assim, não sei o que, na área de coaching, e precisamos de uma pessoa, não sei o que. Eu falei, mas esse troço aqui é spam. Cara, ninguém liga, ninguém vem atrás de uma outra pessoa nas férias, em dezembro, período de dezembro, para dizer, eu tenho um trabalho para você. E ainda escrito em inglês, eu estava só querendo ler lá embaixo assim, tenho 50 milhões, não sei para quem deixar. Faltava essa, né? Acho que todo mundo aqui já recebeu esse e-mail, né? Meu marido morreu e deixou 20 milhões. E eu descobri que você é uma pessoa boa. Né? E tem gente que cai nessas conversas. Eu falei, é spam. Aí a pessoa disse assim, se você, lá no fim, se você me der o seu telefone, eu ligo para você. Eu escrevi, respondi em inglês, me mandou em inglês, eu não sabia quem era a pessoa, não sei de onde que era, respondi em inglês, falei, meu telefone é tal. A pessoa me liga, falando em português. Não entendi. Aí que eu fui saber, eu não vou entrar em detalhes, mas a grande questão era a seguinte, uma empresa multinacional estava procurando coaches que falassem inglês e que fossem formados em coaching para desenvolver um trabalho e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mas eu acabei de fazer meu curso, eu falei para ela. Eu nem tenho experiência. Ela falou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou pastor. A hora que eu falei isso daí, eu falei, agora acabou a conversa, já desliga. Para minha surpresa, ela disse assim, eu acho que você fez mais coaching na sua vida do que você imagina. E você ajudou muita gente. Eu falei, é verdade. Eu falei, então, gente, é assim que a gente está precisando. Bom, para encurtar a história, gente, eu estou envolvido num projeto fantástico, junto a uma empresa automobilística, na área de coaching, já fui fazer o treinamento. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Pergunta que não quer calar. E se eu não fizesse o curso de coaching? E se eu falasse nós vai, nós vem em inglês? Deu para entender? Eu odiava inglês, como a grande maioria dos brasileiros. Eu odiava inglês. Mas chegou um momento da minha vida que eu precisei dar passos.
Eu não aguentava mais, eu representava uma agência missionária aqui no Brasil, não ganhava nada, viu gente, fica tranquilo, não ganhava nada, fazia todo trabalho voluntário, mas eu representei por 13 anos essa empresa, essa organização, e eu estava cansado de ter que chamar alguém para ficar do meu lado, para falar com a pessoa lá em Nova York, e eu falava aqui em português, o cara transferia lá não sei o quê, fazia aquela tradução, eu falei, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que vencer, eu não aguento mais eu estou envergonhado. Não aguentava mais ser chamado para reunião, os caras, right? Eu dizia assim, right? O que eu quero dizer para você é o seguinte, é extremamente importante que você dê passos para crescer, para sair da sua zona de conforto, e não só na área profissional, em todas as áreas da sua vida. O que acaba acontecendo é que quando você dá passos, olha só a diferença, olha o que aconteceu, você alarga a sua zona de conforto e o seu conhecimento, e na verdade você não está mudando, de jeito nenhum, você está se desenvolvendo. Vamos voltar para aquele texto, diz assim, alarga o espaço da tua tenda, presta atenção novamente nisso, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Eu gosto dessa frase, não impeças. Sabe o que quer dizer isso? Traduzindo melhor, não é que eu vou traduzir melhor, não é isso. Tentando explicar um pouquinho o que é isso, é o seguinte, ele está dizendo assim, amplie sem economia. Sem economia. Antigamente você ia fazer um curso, estava escrito assim, curso não sei do que, custo tanto, não era assim? Hoje como é que está escrito? Investimento tanto. Por que eles mudaram de custo para investimento? Porque custo é aquela ideia de que você está gastando, você está jogando dinheiro e o dinheiro vai embora. E investimento o que é? Eu estou investindo na minha vida. Eu preciso crescer. Eu estou, de alguma maneira, sem economia, querendo desenvolver melhor a minha vida. Você quer ver uma coisa? Chega para o cara e fala assim, quantos anos de casado você tem? 30 anos. E olha, nós vamos ter um encontro de casais, ou nós vamos ter um culto de casais, nós vamos ter uma celebração de casais, nós vamos ter um congresso de casais. Você vem? Ah, cara, para com isso, eu estou casado há 30 anos, não tem mais nada para aprender. Eu já ouvi isso, você já ouviu ou não? Eu já ouvi. A zona de conforto do cara é tão pequena, que se você fizer a mesma pergunta para a esposa dele, ela vai dizer assim, pelo amor de Deus, leva meu marido, ou ela vai dizer, esse casamento não aguento mais. E o cara está achando que está numa boa, está tudo certinho. Há uma promessa para isso, a gente volta nessa promessa. Então, o resumo do que eu queria passar para vocês, para início da nossa conversa aqui, é o seguinte, zona de conforto é aquilo que eu sei, e aquilo que eu sei, para mim, é suficiente. A zona de conhecimento é o que eu sei que pode ser ampliado. Eu vou buscar mais conhecimento, eu vou me dedicar melhor. E de desafio, eu aceito o desafio porque eu sinto que eu estou melhor preparado. Se você pegar um cara da zona de conforto e querer pular com ele para um desafio, ele não vai, porque ele não se preparou para isso. O texto diz, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeça, sem economia. E aí alguém vem, o chamado acomodado da Silva, e diz, para quê? Tá bom assim, muda não. Não é assim? Quando a gente estava vindo para esse espaço aqui, teve gente que chegou para mim e falou assim, para quê? Vamos ficar quietos onde nós estamos. Para quê? Muita gente. Esse povo aí só come. Deixa-me falar, por exemplo, uma área que para mim é uma das áreas, é a área mais importante da vida, que é a questão da fé, a fé em Cristo. Quando a gente fala com alguém a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia,
A pessoa diz alguma coisa assim: olha, o que eu sei, o que me foi ensinado, o que me dá segurança, a religião da minha família, a minha fé não tem nada a ver com os meus relacionamentos, com as minhas atitudes, com o meu trabalho, com os meus negócios, eu estou bem desse jeito, eu já tenho a minha religião, você desculpa, vai evangelizar outra pessoa. Já ouviu isso? Não? A pessoa tem medo de conhecer mais, porque sabe que se conhecer mais, eventualmente aquele conhecimento a mais vai trazer uma transformação para a sua vida. E a pessoa quer ficar na zona de conforto, quer deitar na rede. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa: se você está afim de deitar em rede, você está no planeta errado. Está no planeta errado. Aqui não dá para deitar em rede. Mas nem quando você se aposenta. Aqui no Brasil, quando você se aposenta, é hora de trabalhar. É ou não é? Quem é que vive com aposentadoria? Vive. Claro que vive. Mas naquela luta, naquela dificuldade. Sem contar que a pessoa vai se sentindo mal, etc, né? Mas essa é a ideia. Tem muita gente que você chega para ela e fala: olha, meu amigo, Deus ama você. Você fala: olha, vamos separar, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Negócio é negócio, Deus é Deus, religião é religião. O cara divide, ele departamentaliza o cérebro dele em várias pequenas salinhas. E tem uma salinha escondida, mais escondida, que ele reserva para Deus. Sabe por que ele reserva essa salinha para Deus? Porque ele sabe que se Deus vier para a sala da frente, vai mexer na vida dele. Está afim? Quantos homens que estão vivendo uma vida de mentira faz anos? Tem 2 famílias, a esposa não sabe. Tem filhos em outros lugares e ninguém fica sabendo. Faliu e não contou para a esposa. Deixa eu contar uma coisa para você. A razão por que nós estamos aqui como Holy Hour não é para dar comida para você. Você sabe disso. A razão por que nós estamos aqui também não é para estar no castelo do Batel e encher a boca e falar: estamos no castelo do Batel. A razão por que nós estamos aqui é porque nós não queremos permitir que Deus seja um lugarzinho escondido no nosso coração. Nós queremos trazê-lo para frente, para que a luz dele ilumine a nossa vida, ilumine o nosso caminho, para que as mentiras apareçam e para que as verdades se estabeleçam. Está afim? Eu conheço um monte de homem que conversa comigo como se fosse o cara mais cristão do mundo. O discurso é bonito, gente. A conversa é bonita. A pessoa é agradável, mas você sabe que não é nada daquilo, aquilo tudo é mentira, é uma casca. É o medo de se revelar, é o medo de abrir o coração, é o medo de mostrar quem a pessoa realmente é. E essa zona de conforto acaba se tornando, na verdade, um lugar escondido, com muralhas altíssimas. Mas se você vai para a zona de conhecimento, o que você quer é crescer. Eu coloquei essa árvore com as raízes bem grandes, porque o que tem para fora tem que ter para baixo. Deu para entender o que quer dizer isso? Meu amigo, não adianta nada você ter cara de cristão. Se as raízes não forem igualmente fortes, tudo que você está mostrando um dia vai acabar. Esses dias eu ouvi, era um programa em árabe, obviamente tinha tradução, eu não falo árabe, e esse programa em árabe estava entrevistando pelo telefone um homem cujos 2 irmãos dele foram
degolados pelo Estado Islâmico. Recentemente você ouviu sobre isso. 21 homens foram degolados. E o entrevistador fazia a seguinte pergunta: me fala um pouco. Você percebia que o entrevistador não tinha palavras. Me fala um pouco sobre essa situação. Ele disse: olha, vocês podem não acreditar, mas nós estamos agradecendo ao Estado Islâmico. O quê? Estamos agradecidos. E estamos agradecidos porque nós sabemos que a nossa fé está fundamentada em Jesus Cristo. E eu tenho 2 irmãos que são mártires da igreja do Senhor Jesus. 2 irmãos que são mártires. E acabamos enxergando isso como um privilégio. É claro que ele estava sofrendo, gente. É claro que eles tinham sofrido. Ele perguntou para a mãe dele, ele contando: eu perguntei para minha mãe: mãe, se a senhora visse um desses homens que matou os meus irmãos, seus filhos, passando do outro lado da rua, o que a senhora faria? Ela disse: eu convidaria ele para entrar na minha casa. Gente, isso não é religiosidade. Religiosidade é essa palhaçada que você está vendo aí no Brasil. Religiosidade é esse bando de gente pulando e que não tem o mínimo conteúdo de transformação de vida. E eu não estou sendo nem um pouco injusto. Pelo contrário, talvez eu esteja sendo muito manso para dizer sobre algo muito sério. Mas a fé cristã, se ela não crescer na sua raiz de vida, aquilo que aparenta, aquilo que aparece, na primeira tempestade desaparece. Se um vento bater e a raiz for curtinha, a árvore vai embora. A conversa do momento qual é? Ninguém mandou votar nela. É ou não é? Hoje eu vi uma que estava escrita assim: em muitas línguas não se consegue escrever corrupto sem o PT. Corrupto. E aí vai em muitas línguas. Verdade. Em todas elas tem o P e tem o T. Alguém que eventualmente não goste do PT, que deve ter escrito isso. Mas o clima é um clima de pânico. O que é que vai acontecer? E o pior é que quem está falando isso são as pessoas da minha idade, que passaram por inflação de 30% ao mês. Vocês não lembram daquele mês que deu 80? 86? Jesus amado. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês não sabem, os mais novos. Nós sobrevivemos. E nós estamos vivos, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos vivos. Nós estamos vivos. E passamos. Você lembra quando as coisas custavam 1 milhão? Quanto que é essa lata de sardinha? 1 milhão. A gente tinha que fazer compra correndo. Vocês lembram disso, não? Tinha que fazer compra correndo por causa do homem da maquininha. Para quem não sabe, é aquele cara que etiqueta, aquela maquininha. Você ia de manhã, chegava à tarde, era outro preço. Lembra disso? Então a gente tinha que fazer correndo a compra, porque vai que o cara está na sua frente. E nós sobrevivemos. E sabe como é que nós sobrevivemos? Sem saber, nós fizemos isso que eu acabei de falar. Nós alargamos a tenda. Nós ampliamos o conhecimento. Nós inovamos. Nós melhoramos a maneira de tratar as pessoas. Nós nos reinventamos. É por isso que estamos vivos. Meu amigo, você tem que tomar uma decisão. Ou você cresce, ou você morre. Quando a gente fala a respeito do Senhor Jesus, as perguntas que muita gente está fazendo é: quem é Jesus? O que é ser cristão? O que é a Bíblia? Que negócio é esse?
A zona de desafio na fé em Cristo, veja que o texto bíblico, esse é o versículo 3, diz, porque transbordarás. Então por que eu tenho que aumentar a minha casa? Minha casa está bom assim. É só eu e minha mulher, está bom assim. Aumenta a tua casa. Por quê? Para quê? Vai dar trabalho, ter que gastar minhas economias. Aumenta a tua casa, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Tem uma bênção chegando. Se você não estiver preparado, você passou. Eu não sei se você acredita nisso, mas a Bíblia diz que antes da volta de Jesus, aliás, Jesus vai voltar, ele prometeu, ele vai arrebatar a igreja. Arrebatar, a palavra em grego quer dizer tirado com força, arrancado. Jesus disse assim, estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado e outro será deixado. Imagina a cena. Isso chama-se arrebatamento. Eu não acredito nisso. Espera para ver. Tem importância. Tá? Fica esperando. A hora que a turma desaparecer, você sai correndo. Sai correndo. O que eu tenho que fazer? Agora nada. Passou? Meu amigo, passou? Não vai ter uma segunda chamada? Não. Exame? Não. Segunda época, lembra da segunda época? Tem gente aqui que frequentava a segunda época. Segunda época. Não! Ô pastor, mas vocês não fantasiam muito com esse negócio, arrebatamento, Jesus vai voltar, não sei o quê? Meu amigo, deixa eu te falar só uma coisa. Nenhum de nós aqui aguenta um tufão. Nenhum de nós aqui suporta um terremoto. A terra dá uma mexidinha assim, a gente sai correndo, arrebenta tudo, cai tudo, morre um monte de gente. Nós mesmos matamos uns aos outros. Estão aí as guerras para contar essa história. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente não suporta nem a terra se mexer, nem o vento soprar, e nem a ira dos homens, você vai esperar a ira de Deus? Você vai esperar? Não, eu confio em mim, eu sou mais eu. O problema é teu. A fé em Cristo faz com que a gente se entregue. E entregar-se significa dar aquele salto para o desafio. Na zona de conforto você diz assim, eu já tenho a minha religião. Na zona de conhecimento você diz assim, eu já tenho a minha religião, mas eu quero conhecer um pouco mais quem é Jesus, o que ele fez, o que a Bíblia diz, por que é isso aqui, por que vocês homens aqui estão falando muito em integridade num mundo corrupto, num país corrupto, num país que tudo é mentira, tudo é engano, que não existe verdade. Por que vocês ficam batendo nessa tecla? Então pergunte que a gente explica. Aumente o seu conhecimento, abra o seu coração. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai tomar uma decisão. A sua decisão pode ser não quero, e a sua decisão pode ser nunca mais serei a mesma pessoa. Eu quero deletar o passado. Eu não quero mais ser aquele homem que eu fui, aquele marido que eu fui. Muitas mulheres, graças a Deus, muitas mulheres chegam para mim e dizem assim, pastor, eu quero te agradecer pelo Holy Hour, porque o meu marido é um novo homem dentro de casa. Gente, quando eu ouço isso, me dá uma alegria tão grande. Ao mesmo tempo eu tenho tristeza em saber que tem um monte de homem que está preso na sua zona de conforto e tem medo de conhecer a Jesus. Então eu quero convidar você hoje para você ampliar a sua tenda. Alarga o espaço. Não cabe mais num lugar pequeno. Não adianta querer colocar o mundo numa lata de sardinha. Não existe isso. Eu termino com essa experiência, foi uma experiência muito triste que eu passei. Eu fui pastor numa igreja por 8 anos. E a igreja desenvolveu, cresceu bastante, foi crescendo e foi desenvolvendo. Eu dava muita ênfase no estudo da Bíblia. E aí então nós tínhamos aquilo que se chama escola dominical, escola de manhã, domingo de manhã. Não cabia mais na igreja, nós fomos para uma escola. Aí a escola ficou pequena, vai ouvindo, a escola ficou pequena, fomos para outra escola.
A outra escola ficou pequena, nós fomos para uma outra escola grande. Aí venderam aquele prédio, quisemos ir para um outro lugar, não sabíamos para onde ir. Aí eu falei com o dono de uma universidade e disse: olha, eu estou precisando de um lugar para crescer. Ele disse: então venha para cá, sem custo nenhum, pode vir e venha para a universidade. Fomos para a universidade. Eu já tinha naquele período, numa igreja média, eu tinha 400 alunos estudando a Bíblia, todo domingo de manhã, 400. Para algumas igrejas, como a PIB, você fala 400 pessoas, o cara fala: 400 a gente teve no nosso grupo pequeno ontem. Mas 400 numa igreja pequena de interior, é muita gente. Eu saí daquela igreja, fui para trabalhar numa outra igreja. A primeira decisão que a liderança daquela igreja tomou foi: vamos voltar para o templo. Como é que você pega 400 pessoas que estão em várias classes diferentes e coloca num lugar que só tinha um salão em cima, um quarto de salão embaixo ou menos, pequenininho, algumas pouquinhas salas que a gente construiu num prédio que, quando eu estava lá, eram pequenas salas, talvez umas 4, 5, meia dúzia de salas. Como é que você põe 400 pessoas ali dentro? Não põe. O que acontece? Você perde. Deu para entender o que eu quero dizer? Se você amplia, você recebe. Se você aperta, você perde. A decisão está na sua mão. Alarga o espaço da sua tenda. Tem um evento que vai acontecer agora no mês de março, chamado Retiro Vida Vitoriosa, aqui na PIB. E eu quero desafiar alguns homens aqui para irem. Eu não sei quem, mas eu quero desafiar. Se você sentir que deve, nós queremos homens lá. E eu vou dizer por quê. Porque o nosso sonho, o meu sonho, é que cada homem que está aqui esteja ajudando alguém. Mas muitas vezes, para você poder ajudar alguém a crescer, você precisa crescer. Concorda ou não? Você precisa crescer. Eu também preciso crescer. Todo mundo aqui precisa crescer. Ninguém aqui pode parar de crescer. Mas para você começar, tem que dar um passo. Por aquilo que a gente chama de discipulado. Nós vamos falar sobre isso em outras semanas. Mas o que eu quero de você é o seguinte: amplie primeiro a sua mente. Amplie o seu coração. Tem lugar aí no seu coração para você amar mais gente? Não estou falando outra mulher não, viu? Se você tem uma, fica frio. Fica na sua. Amar outras pessoas, amar outros amigos. Tem lugar aí no seu coração para você ampliar essa rede de relacionamentos? Tem lugar na sua empresa para você ampliar? Tem alguma coisa que você possa fazer para ampliar? Querido, preste atenção. Escreva o que eu vou te falar. Escreva. No dia da prosperidade, só quem estiver preparado vai curtir. Se o seu negócio é reclamar, eu não posso fazer nada. Fica reclamando aí. Isso aqui, tudo está difícil, tudo está complicado. O cara fica ridicando 2 anos, 3 anos. Não tem nota de 3, né? 4 anos. O cara ridica tudo, morre de medo de tudo. Invista. Abre o seu coração. Invista em você. Cresça. Está afim ou não? Vamos ficar em pé? Hoje é segunda-feira, pessoal. Tem uma semana inteira para você vencer. Mas faça isso do jeito certo, tá bom? Deus te dê força. Eterno Deus, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. E o Senhor conhece cada homem que está aqui. E o Senhor sabe quem eu sou e quem cada um aqui é. E eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir, Senhor, que cada homem aqui entregue-se ao Senhor. Entregue o seu coração a Cristo. Entregue a sua mente ao crescimento espiritual, para que tenha equilíbrio na vida e possa crescer em todas as demais áreas da existência humana. É a minha oração em nome de Jesus.
Amém. Olha aqui para mim um minutinho.